Facebook da igreja, e aí eu vou divulgar. Já enviei solicitação. Nosso Jefferson está aqui conosco, e aí ele está entrando. Vamos lá, que alegria, Jefferson Chagas, meu amigo. Está aí se conectando com a gente. Eu vou colocar aqui, compartilhar no meu Facebook. Vou baixar um pouquinho aqui para não ter delay. O eco, né? Vamos tentar colocar direitinho. Vamos aí já online também pelo Facebook. Vamos iniciando. Gente, boa noite a todos. Que bom que você está participando conosco desta live. Estamos agora também ao vivo pelo Facebook. E é uma alegria muito grande estar com vocês. O Dr. Jefferson Chagas está conosco. A gente está convidando você a estar com mais pessoas, tá certo? Convido pessoas, você que está no Facebook, faça uma sala de transmissão para assistir com outras pessoas. Manete, seja bem-vinda. Pastor Edson Farias, que bom que todos estão aí conosco. Vamos só compartilhar aqui também na minha página no Facebook. Se você puder, compartilhe na sua página no Facebook também essa transmissão, para que outras pessoas possam participar também. Tá certo? Existe a ferramenta da sala de transmissão, sala de vídeo, enfim. Então, esteja conosco aí nesse momento. Eu quero agradecer a todos, né, pela audiência, por compartilharem esse momento com a gente, e agradecer ao Dr. Jefferson pela bondade, né, de aceitar o nosso convite para participar dessa live. Se puder, querido Jefferson, baixa um pouquinho a câmera do Instagram, para a gente pegar um pouquinho mais de você. Que eu estou tentando colocar na mesma faixa aqui, para... Tá difícil. A gente tá novo, né, nesse cenário. Maravilha. Jefferson, melhorou? Boa noite para você. Boa noite, você está me ouvindo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem por aí em Portugal? Tudo bem. Jair Fernandes, pastor Jair Fernandes, doutor Jair Fernandes, para a glória de Deus. Amém. Vamos se apresentar, né? Vamos nos apresentar. Vamos orar também. É culto? É culto ou o que vai ser hoje? É tudo. Vamos orar. Senhor, que bom estar com nós aqui. Obrigado pela vida de Jefferson, esse amigo com que o Senhor me presenteou, pela alegria que temos de agora estar comunicando a Tua palavra e conversando, ó Deus, a respeito dos assuntos do Teu reino. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, para esse tempo e que o Senhor abençoe também essas pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão vendo, ouvindo, enfim, que estão ao vivo com a gente, que os que vão assistir depois, seja um tempo proveitoso para todos nós, ó Deus, e que aprendamos mais sobre o Teu reino, a Tua igreja e o agir do Teu Santo Espírito nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que essa live vai ser uma live bem descontraída também, porque a gente costuma se divertir muito quando estamos juntos, nós nos divertimos. Mas o tema hoje é igreja e plataformas digitais, missão, ensino, missão, cuidado e ensino. A gente vem conversando sobre esse assunto, eu e Jefferson, na tentativa de a gente conseguir a gente conseguiu chegar a esse tema, né, a esse título, a essa proposta. E eu, né, como vocês sabem, me chamo Jair Fernandes, tenho a honra de pastorear a primeira igreja batista de Serrinha, aqui na Bahia, na cidade de 108 quilômetros de Feira de Santana, a 170 quilômetros de Salvador, mais ou menos. Tive a alegria de ser colega do Dr. Jefferson, no doutorado em Estudos do Cristianismo no Mundo, ali no Seminário Teológico Batista do Sudoeste dos Estados Unidos. Ensino no Seminário Teológico Batista de Feira de Santana, no Seminário Teológico Batista do Nordeste, até vesti aqui a camisa, eu me lembrei, Jefferson, do Dr. Schultz, nosso professor, e costumava também dar as aulas com a camisa preta também lá do Seminário do Sudoeste, onde estudamos. E eu ensino missiologia, né, eu sou titular da cadeira de missiologia e também religião comparada,
tanto em Feira de Santana como em extensões e à distância, no nosso Seminário Teológico Batista do Nordeste. Eu quero estender minha saudação aqui aos colegas, professores, e ao diretor-geral, o pastor Jeremias Bento, e a todos que estão aí conosco, aproveitar até para reforçar aqui que a gente está no ar. E eu estou fazendo isso aqui no Face, ver se eu consigo colocar. Compartilha aí o link. Eu compartilhei no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook da igreja, Primeira Igreja Batista de Serrinha. E eu finalizo minha apresentação, né, dizendo que tive a alegria, mais uma vez, de ser colega de Jefferson. Eu fui o primeiro brasileiro a se formar nesse doutorado do Seminário do Sudoeste, ali em Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos. Jefferson é o segundo aluno, mas Jefferson já tem o seu doutorado anterior em Engenharia Química, ele vai falar mais sobre isso. E sou jornalista também, né, atuei por quase 7 anos, 8 anos no Grupo à Tarde, em Salvador, né, comecei como estagiário na tarde online, quando a gente ainda código para colocar negrito, itálico, né, nos textos. Hoje não precisa de mais disso, você clica um botão e aparece lá. Depois fui contratado como repórter, né, me tornei também editor, coordenei a chamada Central de Interatividade do jornal, do grupo, que é todo esse movimento que nós temos hoje aí de interação com a audiência, essa participação só cresceu. E também fui jornalista da Convenção Batista Baiana. E é minha honra hoje receber o Dr. Jefferson Chagas. Ele vai se apresentar e a gente, então, vai entrar no nosso bate-papo. Mande sua pergunta, sua questão para a gente, porque a gente vai tentar também dialogar com você que está aí do outro lado. Curta, comente, para que a gente possa ver você. Boa noite, querido Jefferson. Boa noite a todos que estão aí com a gente aí no canal, nessa live. E é um prazer muito grande estar podendo aí. Esse é um momento que a gente está fazendo bastante live, né? Onde é um momento que Deus nos colocou dentro da arca, e exatamente aí para trazermos reflexões, né? Acho que é um momento bom para a gente refletir sobre algumas coisas. Eu tenho falado com o Jair. Vamos tirar os títulos todos aí, vamos chamar de Jair e Jefferson. Mas eu tenho falado com o Jair sobre como nós vamos sair dessa arca, né? Esperando aí a pomba com a sua folhinha no bico, a água vai abaixar, a arca vai abrir, e a pergunta é de que maneira nós vamos sair dessa... Será que vamos ficar do mesmo jeito que a gente entrou? Será que é uma oportunidade que Deus está nos dando de refletir na nossa vida, no nosso interior? E eu tenho feito isso nesses dias. Já estamos aqui há mais de 2 meses de quarentena, aqui em Portugal. E nós estamos aqui, morando em Portugal, trabalhando nessa parte de... Eu gosto muito da parte acadêmica e a parte prática, ministerial. Eu não pastorei igreja, mas o nosso trabalho é caminhar com a igreja local. E nós temos aí uma organização que ainda está tudo começando, tudo novo, que é chamado Hikma International Ministry. É uma organização que tem como objetivo de, junto com a Igreja do Senhor Jesus, nós encorajarmos e nós equiparmos de forma contextual os irmãos que vivem em países de pouco acesso ao Evangelho, ou comunidades que têm pouco acesso ao Evangelho. Então, até, por exemplo, dentro da Europa, nós temos locais hoje aonde a Europa, a gente sabe muito bem, um país que grandes avivamentos saíram daqui, porém tem a globalização. Hoje você tem a igreja que precisa ser revitalizada, a igreja europeia, caucasiana, mas existem também a globalização. Os chineses que aqui chegam, os muçulmanos que aqui chegam, os indianos, os brasileiros que aqui chegam, né? Portugal, Europa, aqui de uma forma geral. Então, mas o propósito do Hikma é, junto com a igreja, a gente
ajudar, encorajar, chorar junto, rir junto, equipar os irmãos que vivem em países de pouco acesso ao evangelho. Alguns chamam de povos não alcançados. E nós estamos não muito longe aqui do norte da África. Estamos 7 horas aqui do norte da África. Né? Então, nós temos a realidade geográfica de lá e temos a realidade da globalização aqui. Assim como aí no Brasil, a igreja brasileira também tem esse grande desafio. E agora, temos aí toda essa questão online, essa questão que hoje, quando você entra no Facebook, no Instagram, no Face principalmente, você vê 1,5 milhão de pastores fazendo culto, alguns fazendo culto nos formatos tradicionais, outros fazendo de uma forma mais contextual, mas isso é um bom sinal. Eu estou vendo isso como um bom sinal, embora as qualidades podem melhorar, muita coisa, nós mesmos aqui, podemos, no próximo vai ser melhor ainda, mas eu tenho visto como um bom sinal. Eu tenho visto isso aí, olha, estamos lançando a semente. Estamos lançando a semente em vários tipos de terreno, e eu sei que muitos desses terrenos vai florescer. Então, tem gente de várias denominações diferentes, pregando o evangelho, descendo a boca na internet, falando de Jesus mesmo. Eu tenho acompanhado o pessoal da Assembleia de Deus, de Presbiteriana, eu vejo esse grupo todo pregando o evangelho, e olha, teremos surpresas após o período aí da quarentena. Teremos surpresas, teremos igrejas mais cheias, teremos vários testemunhos de pessoas aqui no Marrocos, tem amigos meus lá no Marrocos fazendo a mesma coisa, gente na Arábia Saudita fazendo isso aí, e o mundão, como diz o meu saudoso avô, seu Vicente Baiano, o mundão velho de Deus, olha, está sendo chacoalhado por esse processo todo aí. Eu estou aqui colocando mudo, né, quando você está falando no StreamYard, para no Facebook sair melhor. Quem estiver aí também no Instagram, pode dar um sinal para a gente. Eu estou aqui acompanhando no Instagram também, para a gente ter um retorno. E agradecer a todos que estão aí assistindo, participando da nossa live agora. Eu estou novo, né, nesse mundo do Instagram. De fato, foi muito pelo encorajamento aí de Jefferson, para a gente conseguir fazer essa live, e a gente está conseguindo fazer também pelo StreamYard, pelo Facebook, conforme a gente anunciou, né, divulgou. E é curioso, Jefferson, que a glória de Deus está encobrindo a terra nesses dias, ao mesmo tempo em que nós temos a desgraça da pandemia, nós temos a graça de Deus alcançando as pessoas, e o evangelho está chegando a lugares não alcançados hoje. Então, nós temos, de fato, uma aceleração, né, do cumprimento do fim dos tempos, uma vez que é necessário que o evangelho alcance o mundo inteiro, todas as nações, todas as etnias, todos os povos. E isso está acontecendo agora mesmo, e nesses dias. Então, vamos continuar falando nessa linha da missão, uma vez que o nosso tema é Igreja e Plataformas Digitais. Missão, cuidado, pastoreio e ensino, né? Nosso alvo é a gente não cansar você que está aí assistindo. Eu quero agradecer mais uma vez a todos. A gente não vai mencionar as pessoas que estão entrando e participando, senão a gente vai acabar consumindo o seu tempo, você que está assistindo aí. Então, a gente vai agradecendo, a gente vai vendo aqui quem a gente está assistindo, curtindo, mas nós vamos evitar hoje os comentários, como fazemos um culto, por exemplo, a gente salva as pessoas que estão chegando e tudo, mas aqui nessa live a gente vai manter essa objetividade para não cansar você. Então, continuando na questão da missão, querido Jefferson, você passou, né, por quase todos os continentes do globo, né, fazendo a missão que é pregar o evangelho. Né? Você saiu do Brasil, foi para a África, passou pelo Oriente Médio, pela Ásia, né, morou na China, né, e até a gente conversou um pouco sobre a origem dessa doença, você que morou lá, foi para os Estados Unidos, onde morou na época de doutorado, foi missionário de nossa Junta de Missões, a Junta de Missões Mundiais, da Convenção Brasileira. Tem uma origem assembleiana, e hoje mora em Portugal. Então, você é um cidadão que conhece a missão do mundo aí, né? Então, de que outras formas você tem visto esse impacto aí na missão, por conta da pandemia, que oportunidades existem e como as plataformas podem ser utilizadas?
Olha, eu também tenho perguntas para fazer para você, mas assim, eu tenho visto que algumas perguntas estão sendo levantadas, né? Nesse período agora. E uma das perguntas é essa participação online, que não é nova, mas agora ela entra na agenda, ela entra na agenda da igreja. Essa plataforma, quais são os limites dessa plataforma, né? Nós poderíamos falar da igreja online, mas poderíamos falar o que é igreja, né? Será que é possível ter a igreja online? Porque isso é algo que, assim como 1 mais 1 é 2, eu acredito que vai acontecer isso, diante de muitos casos de pessoas que vão começar, muita coisa acontece nesses meios, né? Então, uma das coisas que a gente pode questionar e a igreja online? Ou a plataforma online, ou o digital, ou a internet, ela é uma plataforma. Eu gosto de ver isso hoje com muita tranquilidade, sem muita análise teológica, missiológica. Eu vejo isso como uma plataforma. Eu vejo hoje a internet, que nós estamos fazendo aqui, como uma plataforma. Como, por exemplo, né? Eu estava falando esses dias com amigos sobre, e tem experimentado isso, a igreja tem seus missionários, a igreja apoia os seus missionários, por exemplo, a igreja, a PIB de Serrinha apoia os seus missionários. É uma grande oportunidade do exercício, de agora o pastor poder fazer contato com os seus missionários. E, ó, cada mês nós vamos bater um papinho pela internet para saber como é que você está, para a gente jogar conversa fora. Jogar conversa fora é uma coisa muito interessante, né? Eu aprendi que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer diante da cruz de Cristo. Então, quando a gente fala jogar conversa fora, é diante da cruz de Cristo, dentro da cruz. Então, esse tempo de estar junto, o humor, não é? E o ser humano precisa de tudo isso. E também ouvir como é que as coisas estão caminhando aí, quais são as dificuldades que a gente tem, que vocês estão necessitando. E aí, algumas coisas mais particulares aí, né? Em particular, o missionário vai, conversa com... E essa ideia do corpo missionário, de missionários, né? Quando uma igreja ela apoia um número de missionários, eu sei que eu sou apoiado por aquela igreja e que eu sei que aquela igreja apoia 10, 15, 5 missionários. Mas imagina quando é possível, através da internet, a gente se reunir a cada 2 meses e eu poder conhecer cada um. E cada um poder comentar o seu sucesso, a sua forma de evangelismo, a sua forma de discipulado, a maneira que o seu sucesso, os seus fracassos, como é que foi quando chegou, como é que vocês aprenderam a língua. Aí você vai pegar missionários que estão novos no campo, juntamente com missionários que estão há mais tempo no campo, e aí junto, um pode conversar com o outro, dar uma instrução, dar uma leveza para esse processo todo, que é um processo que pesa, e ao mesmo tempo, a igreja pode estar assistindo tudo isso, a igreja pode estar participando, mandando mensagem, para sentir também o que os irmãos, que os missionários estão fazendo, e até mesmo nascem as necessidades de oração. Quer dizer, então, essas interações pela internet hoje, com relação ao ensino, com relação a... serve o cuidado pastoral, principalmente para os que estão distantes, mas também para o ensino. Por exemplo, vamos à África, dar um treinamento. Por exemplo, recentemente agora surgiu uma necessidade que estamos construindo, de um treinamento num país do oeste da África, e aí nesse país existe uma base missionária e eles querem treinar obreiros nativos, os irmãos locais, para que eles evangelizem dentro das etnias, dentro do país. Só que nem todos os professores,
Por exemplo, o Jair é pastor da igreja da PIB de Serrinha. É difícil. Está com criança pequena. É difícil se deslocar hoje. Jair, eu precisava de você 3 vezes lá para a África. Com o dólar do preço que está. Com a questão de igreja, com a questão familiar. Mas eu posso pedir para ele 1 hora na semana. Com a tecnologia, ele pode entrar lá na sala, junto com os irmãos senegaleses lá, né? E chegar ali e treinar os irmãos junto com alguém ali que está facilitando, né? Entre o que está na tela e entre o que está presencial. Então, eu vejo como uma plataforma para ensino fantástico. Cuidado, né? Ensino. Hoje nós temos isso com uma facilidade muito grande. E a cada dia, Jair, vai melhorar mais. Eu acredito que as empresas de software, de aplicativos, como ela está vendo que existem muitos pastores, muito pessoal que já não tem mais 15 anos, 16 anos de idade, quanto mais velho nós vamos ficando, mais dificuldade nós temos com a tecnologia. Então, eu acredito que mais empresas vão lançar novos softwares, novos aplicativos, em que o pastor liga, aperta 2 botãozinhos, pronto, já conectou com o mundo. Isso a custo muito mais baixo. Jefferson, eu me lembro de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos. A primeira vez que a gente foi na ocasião do casamento de meu irmão Jeter, lá na Carolina do Sul. Eu aproveitei para ir à sede da Faculdade de Jornalismo da Universidade da Carolina do Sul, na capital do estado, Colômbia. E eu fui ali a um lugar chamado de Newsplex. O que era aquele laboratório? 12 anos atrás. Era um laboratório onde os estudantes de jornalismo aprendiam a utilizar o celular para gravar seus vídeos e fazerem reportagens com o celular, com a câmera do celular. Imagina, 12 anos atrás. A gente certamente estava começando a se falar em smartphone. E nessa mesma época, né, foi quando foi criada a Central de Interatividade ali no Jornal à Tarde, os jornais já começavam, junto com as televisões, com as rádios e a mídia, a utilizar essas plataformas digitais e móveis de maneira mais ampla. E eu achei interessante ali naquele laboratório, que era financiado também por outras instituições, organizações e empresas, que o que a gente já vive aqui agora, por exemplo, usando essa plataforma aí, o StreamYard, por exemplo, né, que está colocando a gente em uma chamada de vídeo no Facebook, né, com o link de um link, né, eu te mandei um link, você entrou na plataforma, você já estava conectado, né, fez uma live mais cedo, inclusive, 4 da tarde, pela Hikma, com os amigos Eliezer, Danilo e o pai do Danilo. E, enfim, a gente está aí junto agora, usando essas tecnologias. Eu lembro que no jornal a gente usava muito as fotos dos leitores e dos internautas na época das chuvas. Salvador chove muito, né, em março, por exemplo, em outras épocas, sempre que chove, assim como no Rio, em São Paulo, outros lugares também, a gente fica um caos. E sempre chovia também fotos para os jornais e vídeos a respeito disso. E a gente tem hoje aqui essa realidade na igreja para cumprir a missão, e eu creio, como você pontuou, que não tem volta mesmo e que vai só ampliar, né? Eu queria ouvir sua pergunta. Você disse que tinha uma pergunta para mim, vamos ver se eu posso colaborar de alguma forma nessa discussão. A igreja, não só a PIB de Serrinha, mas também as demais igrejas aí da associação, como você tem visto essa relação do pastor com os seus membros dentro dessa realidade da internet? Como que tem sido aí? São 2 perguntas. Primeira, como tem sido essa relação? Porque de uma hora para outra que a gente chega, abraça e beija e tal, e de uma hora para outra a gente não pode mais fazer isso. Um povo extremamente relacional, que é o povo baiano, né? Meu avô é baiano, eu sei muito bem disso.
e o brasileiro de uma forma geral. A primeira pergunta é isso, como que tem sido? E a segunda como que você acha que vai ficar isso depois? Depois da pandemia, depois de passar a quarentena, como deve ser essa relação da internet com a igreja e com o pastor? Vamos fazer um culto de agradecimento a Deus pelo tempo que usamos online e vamos, né, encerrar esse negócio. Como que você enxerga isso dentro da cultura local de onde você está? Eu agradeço a pergunta, muito provocante, provocativa. A gente vê essa realidade hoje, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa extrovertida e, usando aí o termo do autor, né? Uma das minhas linguagens de amor é o toque físico, ou seja, eu fico feliz em apertar a mão das pessoas, em dar um abraço, enfim, tudo isso para mim faz muita falta. Graças a Deus eu estou dentro de casa, enquanto é minha esposa. Um beijo para ela, para a Letícia, para a Efraim, que estão assistindo a gente. E a gente pode estar aqui junto, né? A gente não tem restrição, não precisa usar máscara dentro de casa. A máscara que até o governador do estado agora, aqui na Bahia, colocou como obrigatório o uso, né? Já para as pessoas saírem. Ao mesmo tempo, pelo que eu venho sendo informado há pouco, no fim da tarde, a Prefeitura Municipal, pelo que eu estou sendo informado, já está autorizando reuniões com até 30 pessoas em cultos, em templos. Né? Isso é uma novidade, chamada Breaking News, né? Já está acontecendo isso em algumas cidades no Rio Grande do Sul também, viu? Já está começando, né, a se espalhar isso. E pelo menos um irmão e uma irmã já me perguntaram, e aí, vamos ter culto amanhã? E um deles disse assim, se houver, eu vou ser um dos primeiros a estar lá. E aí a gente tem essa realidade do retorno. Como é que tem sido isso, essa experiência? Né? No cumprimento da missão, a gente continua cumprindo a missão. Para mim foi interessante a palavra do secretário executivo da Ordem dos Pastores aqui da Bahia, quando ele disse, olha, lembre-se de estar pregando para as suas ovelhas, suas entre aspas, né, porque as ovelhas são de Jesus, mas alimentar o rebanho que ele lhe confiou e fazer isso intencionalmente. E é o que a gente tem feito e o que eu tenho visto os pastores fazerem. Por exemplo, aqui eu estou me comunicando com a nossa igreja, porque tem vários irmãos assistindo aí pelo WhatsApp, pelo Instagram e também pelo Facebook. O nosso colega Munir, inclusive, Jefferson, acho que ele curtiu aqui pelo menos, né? Ele não entende português, acho que ele não está assistindo, pode estar até assistindo, mas ele está lá no Egito assistindo a gente, né? Ele foi presidente da Convenção Batista do Egito, tem um doutorado lá no Seminário de Nova Orleans. My close friends. Hi, Munir. Que ele está fazendo o nosso doutorado, né? Pastor da primeira igreja batista do Cairo, no Egito. E aí é bacana a gente estar com essa interação. Então, a gente alcançou também pessoas novas para falar da missão e do cuidado, né? Há pessoas que estão se achegando, pelo menos 2 pessoas que eu conheço, aqui de Serrinha, que já tinham demonstrado o interesse de conhecer a igreja e que estão fazendo agora de maneira virtual, uma participando de cultos, de estudos bíblicos, uma outra participando, inclusive, da campanha da solidariedade que estamos fazendo. Então, as pessoas estão se chegando. Gente, nas cidades vizinhas também. É complicado a gente fazer o pastoreio virtual, por um lado, sim. Por exemplo, eu preciso tratar do assunto com uma pessoa, né, numa situação que eu percebi hoje e tenho tratado com os irmãos da área de membresia da igreja, mas não dá para fazer isso pelo telefone, nesse caso. Né? Ainda mais porque a gente está chegando no momento em que pode ser que a gente volte a se reunir em breve, né? Certamente a gente vai voltar a se reunir bem em breve, mas tem assuntos realmente que hoje a gente pode fazer uma chamada de vídeo, sem dúvida, mas tratar pelo WhatsApp algumas questões mesmo, como já creio, experiência de todos que usam o WhatsApp, assuntos que não dá para conversar por mensagem de texto, muito menos por mensagem de áudio, que precisa de uma chamada de vídeo ou uma chamada de áudio. Então, esse é o desafio para a gente, e eu creio que a gente consegue usar. A gente até conversou um pouco sobre isso, e precisamos usar, ampliar. Ô, Jair, um minutinho só. Ele contou que no domingo, na reunião do estudo bíblico, ele estava presente. E a gente deve fazer isso, né? Participar e sempre que possível estar aí presente. Do a ver que a gente não precisa estar junto fisicamente. A gente pode e deve usar as tecnologias e as plataformas digitais. Só para terminar,
essa abordagem. A gente, como igreja, a Primeira Igreja Batista de Serrinha, você está me ouvindo bem aí? É que eu tô precisando, o pessoal tá fazendo contato comigo aqui, eu não tô conseguindo achar o link para mandar para outras pessoas poderem entrar. No meu Facebook, eu precisava do link, eu tô sem ele aqui. E tem Você gente... precisa do link do Facebook, por exemplo. Então, eu no Face, eu não tô sabendo como... Pronto, é jairfernandes.pr. Eu vou colocar no chat aqui da gente, no chat privado que a gente tem, né? Isso, coloca, porque aí eu já www. Então, só me desculpe interromper, porque tem mais gente interessada no assunto. É importante. A gente está aqui ao vivo pelo Instagram, também pelo... Olha aí no chat privado. Esse apareceu aí. Ok. É jairfernandes.br, né? www.facebook.com/jairfernandes.br. É que eu pus da igreja e não vi. Por isso que eu... O da igreja é também não precisa. Está gerando aí o feed é o da igreja, que é www.facebook.com/Primeira Batista de Serrinha. Sim, eu Esse é o original. O meu está repetindo, né? Eu estou transmitindo lá. Um abraço para todos. Vamos aproveitar essa pausa aí para abraçar todos que estão nos assistindo. Aqui, ao vivo, exatamente. Temos aqui Marilúcia, Tânia, Gene, Lidiane, Selma, Eunice, Leonardo, Letícia, obrigado, meu amor. Um beijo para você de novo. Ada Anjos. Agora sim, acho que agora vai. Conseguiu aí? Você até compartilhou aí, não foi? Quando tiver ok, você me dá um toque, que aí eu continuei. Beleza, agora... Beleza. Agora sim. Agora foi, né? Agora podemos seguir aqui. Então, a gente se viu forçado. Por exemplo, eu já mencionei isso até no culto domingo. Eu, pessoalmente, não tenho uma conta pessoal de Instagram. Né? Eu sei que estou um pouco fora do meu tempo. Eu tenho o WhatsApp, né, da igreja, que eu uso para os fins da igreja. Tenho o Facebook para o fim do ministério. E não tinha interesse de entrar. Entramos agora como igreja no Instagram. Inclusive, é interessante isso, né? A gente tem um planejamento estratégico como igreja, e uma das ações, né, previstas era a criação. Já há um Instagram da juventude, agora a gente tem um Instagram da igreja. Vai alcançar mais gente. A gente se viu agora forçado a dar alguns passos. Por exemplo, aqui eu estou com 2 laptops ligados, 2 celulares. Um para transmitir o Instagram, o outro estou assistindo o feed do Facebook. E eu fico, né, transmitindo aqui pelo webcam. Vocês veem que a câmera de Jefferson tem uma qualidade melhor, a minha tem uma qualidade menor, a câmera do laptop. Então, tudo isso a gente vai se adaptando. Olha o cachorro, como é o nome do animal aí? Até a cadelinha entrou aí, ó. Então é isso, eu acho que veio um freio de arrumação, de verdade. Veio aí uma tempestade para colocar algumas coisas no lugar também e acordar também a igreja um pouco para a idade, porque alguns realmente, só para concluir, né, já prometi uma vez, agora eu vou cumprir. Nós temos audiência no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Agora, sempre vai haver a distinção entre audiência, fãs, seguidores, gente que curte e discípulos de Jesus. Isso aí é uma distinção muito clara. Eu acho que é o mais importante a gente ter isso em mente. Por exemplo, eu não sou um showman. Apesar de gostar da área, ser profissional na área, como a gente falou mais cedo, mas eu sei que o meu papel aqui, com as redes sociais e ministerialmente, é proclamar a palavra, pregar o evangelho e cuidar de gente. Então, essa questão do cuidado eu vejo nessa linha aí, que envolve também a pregação e o ensino, né? Eu tenho... quando eu comecei...
eu já fui muito curioso com relação à questão de internet, e na questão de internet não, mas com relação às tecnologias, software. Eu sou engenheiro químico e eu me lembro muito bem que na faculdade de engenharia nós tínhamos que calcular, por exemplo, as torres de destilação do petróleo cru. E aí nós tínhamos que fazer o cálculo, de acordo com o tipo de material, de acordo com a análise química do petróleo, qual seria a altura da torre de alimentação, as alturas que vão estar destilando os produtos, e nós fazíamos isso no braço, o cálculo era no braço. E aí quando entra o computador, os programas, Pascal, Fortran, tecnologia chegando, o que nós levávamos 8, 9 horas, nossa prova de processos industriais levava 7, 8 horas. Nós fazíamos isso aí. Época. Oi? Você foi dessa época? Fui dessa época. E eu entrei na engenharia em 87 e saí em 92. E nesse processo que entra realmente, o computador entra nas universidades no Brasil, e ele entra com os programas, você tem que fazer programas gigantes para obter resultados, e daqui a pouco começa a sair os programas já mais simples, aquilo que eu levava 8 horas para fazer, eu faço em 1, e aí a tecnologia começou a avançar. Então, nesse processo de mestrado, doutorado em engenharia, eu comecei a entrar muito nessa área da tecnologia, dos programas matemáticos, né? E logo depois que aí eu vou para academia, vou para a universidade, mas aí eu saio e vou para o campo missionário, eu fiquei um tempo isolado, até porque os países que eu servi são países de low-tech, de baixa tecnologia, e onde eu trabalhava eram projetos de água, mas eram projetos em que envolvia vilarejos, que envolvia... Então, eu fiquei um tempo sem. Então, agora, com essa vinda desse processo da quarentena, e todo mundo chamando para live e conversar, e eu comecei a pensar, por que não aproveitar esse tempo de ver como se faz um podcast, ouvir essa juventude, gente bem mais novo que a gente, já está mandando bem, como que faz uma boa live, né? E como que a gente faz, por exemplo, um treinamento, quais seriam as melhores plataformas para nós montarmos as nossas aulas, né? De missões, de teologia, de World Peace Studies. Então, eu tenho pensado tudo nessa questão, né? Verdade. Eu acho que essas são questões para a gente pensar, e havia uma função, né, que até existem algumas funções que estão sendo aí substituídas, eliminadas. Havia a função do digitador no jornal, quando eu trabalhei. Por exemplo, havia a pessoa que recebia, os cemitérios mandavam, os hospitais mandavam a lista do obituário, e tinha alguém para digitar. Curiosamente, o obituário é das partes mais lidas em todo jornal, qualquer jornal do mundo afora. Assim como a página policial e esportes, né? Mas esse digitador hoje, ele pode existir para alguma função? Talvez. Mas, assim, a gente tem novas funções surgindo. Eu conversava com o Letícia, a gente falava sobre os YouTubers, né, que existem hoje, e então a gente tem essa realidade que, por exemplo, eu estou aqui fazendo tudo, não é isso? O nosso culto, por escolha pessoal mesmo, por cuidado com a minha família, com a Letícia, com o marido, que tem só 3 meses e meio, com o Efraim, está sendo feito aqui de casa. A gente podia fazer na igreja? Podia. Mas eu escolhi preservar ao máximo a minha família, ter menos contato com pessoas, é o que eu estou fazendo no dia a dia. Agora, a gente, voltando para a igreja, para o templo, né, eu até conversei com a igreja nesse domingo, no outro domingo, falando, olha, para a gente manter esse nível, essa transmissão, a gente vai precisar de gente, porque aqui o YouTube, ele é um homem sozinho, uma mulher sozinha fazendo tudo. Pode até ter uma equipe, né? Mas, ô Jefão, eu acho que talvez verifique aí teu Instagram, que aqui parece que teu vídeo parou.
Vê se está com alguma dificuldade aí. Eu estou congelado aqui, né? Né? Tá congelado, está girando uma rodinha aí, né? É, mas eu não sei o que... Eu gostei da sua expressão aí. Eu estou congelado aqui. Não sei se o pessoal está ouvindo a gente. Quem está no Instagram, dá um sinal para a gente. Você tá normal. Você tá normal. Né? Eu vou sair. E vou entrar novamente. Vamos adicionar de novo aqui o Dr. Jefferson Chagas no Instagram. Obrigado, Ednilson. Ari Moser, Eloy, um abraço, Eloy. Eloy, um abraço, Eloy. Aí, Lagoa da Cruz, Barrocas, Mariana, um abraço, minha irmã, minha tia Nidia, um beijo para a senhora. Amém, que Deus nos abençoe. Rubem, da RL Bags. Flávio Cal, obrigado. Pastor Elisângela, um abraço, meu amigo. Eu solicitei. Olá, Fabiana, foi minha colega no Pequeno Príncipe. Pastor Jefferson, Dr. Jefferson, vamos adicionar aqui. Tá chegando. Tuca, tá ouvindo, né, Tuca? Que beleza. Orlando, obrigado, meu amigo. Olha aí também. Entrou. Mauriane. Olha, tá de volta, Jefferson. Ednilton. Pessoal dizendo que tá tudo ok. Muito obrigado, que bacana, né? Sim. E aí, só finalizando aqui, Jefferson, um abraço aí para Ednilton, Eloy, Estela Mares, como falamos, todos que estão aí no Instagram. Que bom que você vai estar participando. E eu acho que são esses, né? Se tiver mais... Isso, vai aparecer novos aí, a gente vai mandar um abraço. Está aqui também a Aliança por Serrinha. Igor, um abraço, Igor. Mindy Santiago. Todos esses aí, irmã Tainara, Sunara, Taeli Silva, Rafaela, direto de Guanambi. Que beleza. Vamos continuar, Jefferson, então? Doutor Jefferson, né? Famoso Jefferson. Meu amigo, questão do... Jefferson. Esse é o Jefferson. Vamos lá, Esse é o Jefferson. Vamos encaminhar para... Deixa eu falar uma coisa aí. Amarrar aí para a gente terminar, para não... O Eloy tá aí. O Eloy tá ouvindo aí, o Eloy? Eloy tá com a gente aqui. Eloy aqui da Eloy Auto Service. Não conheço o Eloy, mas um abraço para ele aí. Um abraço pro Eloy. É gente boa, rapaz. É o mecânico do nosso carro aqui. Tá parceiro com a gente na campanha da solidariedade. Ô, Eloy, facilita aí, Eloy. Quando der um problema aí no carro do Jair aí, você pensa aí, dá uma facilitada aí. E o Jair é gente boa. Tá falando alguma coisa aqui no nosso chat? Alguma pergunta? O Jair aí, no tempo de doutorado lá nos Estados Unidos, ele foi o primeiro aluno lá do brasileiro a se formar, né? E eu fui o segundo. Então, tudo que eu tinha de dúvida, eu pedi orientação pro Jair aí. Graças a Deus, ele sempre me atendeu aí. Então, me ajudou muito e a gente está fazendo isso agora para os outros que estão aí, né? O terceiro vai ser, eu acho que o pastor Daniel Torres, né? Da PIB de Curitiba, acho que vai ser o terceiro. Então, a gente também sempre aí passando aí para ele alguma orientação, né? Do programa, para ajudar, né? Mas foram tempos bons ali. Tirei o diploma aí dia 3 de dezembro. 3 de dezembro que eu peguei eu que terminei meu período aí, tá recente. Parabéns, meu amigo, mais uma vez. Graças a Deus, né? A vitória, né? Precisamos nos lembrar aqui, né, dos nossos orientadores, doutor Daniel Sanches, que foi meu orientador. Sim, o meu doutor Tony Maluf. Olha aí, Jefferson. Rapaz, a minha tá em PDF. Mostra a sua, pessoal, isso aqui é muito bom. A minha vai chegar. É uma bênção de Deus, né, Jefferson? Precisamos aparecer ao seminário de estudistas. Somos abençoados, né, com diversas Dr. Brent Ray, pesquisa, incentivo, né? O assistindo aí também. O Dr. Brent Ray também, um amigão. Muito importante, Dr. Brent Ray, nosso amigo pessoal. E encorajador. Foi ele que me encorajou junto com o Dr. Matt Quinn. Os maiores encorajadores foram esses dois. Dr. Matt Quinn, grande homem de Deus. Um beijo para minha mãe, para meu pai e para você, como diziam os baixinhos, né? Vamos continuar? Você tem uma pergunta aí na ponta da língua? Eu tenho uma pergunta. Uma coisa que nós temos conversado muito sobre a internet, nesse momento,
O que a internet, dentro dessa ideia que nós temos conversado aqui, até onde nós podemos caminhar com a internet com relação à igreja, com relação à igreja em si. A pergunta que eu levantaria aqui: é possível uma igreja 100% online? E se não for, por quê? A gente veio falando sobre isso, né, nos nossos bate-papos aí. Esse assunto ele vai levar 10 anos para a gente ter uma conclusão. Mas Rapaz, o que é a igreja? O que é a igreja? E o que não é a igreja? Essa pergunta é interessante. Você falou aí, me surgiu, né, uma questão que todos ou muita gente já pensou. Igreja, né? Igreja começa com I, né? Em inglês, a letra E é I. E a gente tem essa igreja, e igreja virtual. Igreja é ajuntamento de gente. Você fez até a mesma pergunta que o Clérison Silva fez na rádio há umas 2 ou 3 semanas, né? A gente foi falar sobre deixa eu pegar a Bíblia aqui. Ele perguntou a mesma pergunta, o que é igreja? Né? Ajuntamento de gente, congregação, né? A congregação cristã no Brasil, a mesma coisa de igreja cristã no Brasil. Assembleia de Deus significa igreja de Deus, é o povo de Deus reunido, seguidores de Jesus Cristo, né? Estão diante da cruz, como você falou. Agora, igreja online, ela, por exemplo, para mim aqui, eu estou aqui em casa, posso ligar o ventilador, o ar-condicionado, ou estar E aí eu saio, por exemplo, da transmissão no domingo, e agora eu estou aqui do lado, Letícia e Efraim e Marília estão justamente aqui do lado, né? Nice e Ana estão aí juntinho de você, a gente acaba de sair, já está ali. Sim. Pregar no púlpito e pregar diante de uma congregação é algo extenuante, cansativo. Para mim, né, eu acho que para todos os pastores, o domingo é o dia mais cansativo, especialmente em termos mentais e também emocionais, espiritual, psicológico, tudo isso. A gente sai dali drenado, né? O culto da manhã, na nossa igreja, é o culto mais frequentado, e quando a gente tem um culto de 1 hora de duração, né? Culto parecido com as igrejas americanas nesse sentido. Não é um culto longo. Mas a gente tem ali gente na frente da gente. Aqui a gente vê o comentário, o aceno aí no Instagram. A gente vê a curtida. A gente vê quantas pessoas estão assistindo aqui no Instagram e no Facebook. Na igreja, a gente vê a cara da pessoa, a fisionomia da pessoa, quem está com sono, quem está feliz, quem está triste, quem não gosta da gente, quem está chateado com a gente. A gente pode ver um comentário na internet, no Facebook, no Instagram, algo que demonstre uma ruptura de relacionamento, algo do tipo. Mas a igreja de carne e osso, de gente, ela é fundamental. E você perguntando isso aí, Jefferson, me lembra uma pergunta que fiz ao pastor Walter Baptista, da Igreja Batista Sião. Um colega meu, Donaldson, ele fez o seu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, um produto, né? Não foi uma monografia, foi um produto. E foi um jornal voltado para a comunidade evangélica. Ele me pediu para escrever para esse jornal. Eu entrevistei o pastor Walter. A pergunta, né, que Donaldson, editor, me pediu para fazer, uma das perguntas foi: pastor Walter, o que o senhor acha da igreja virtual? Naquela época, né? Não era igreja virtual, a gente não usou essa expressão. Mas a igreja do telespectador em casa, na televisão. Que assistia o evangelista, o missionário, o pregador, o pastor, Billy Graham, né? Antes. E o rádio. Hoje a gente tem essa igreja online assim. A gente consegue fazer, como a gente vinha conversando, uma contribuição virtual, online, um TED, um DOC. A gente vai avançar mais ainda, como a gente conversou, né? Vão chegar outras plataformas, os bancos digitais e tudo mais, vão ampliar essa forma de contribuição. Quem é fiel, continua fiel. Eu digo isso para você, como eu falei, né? As pessoas que são dizimistas, elas continuam sendo dizimistas. Elas vêm, trazem a igreja no horário, né? De maneira com todos os cuidados, no horário do expediente, faz o TED, faz o DOC, liga para o tesoureiro, manda uma mensagem, pede para passar na casa dele ou dela, enfim. Então, a gente tem essa realidade. Eu acho que em países onde o evangelho é limitado, onde não existem congregações, ou até mesmo onde existe, a gente pode ter uma audiência, como você mesmo mencionou. Eu tenho pessoas aqui de Lamarão, de Barrocas, de Coité,
enfim, pessoas que estão ao redor do mundo assistindo a gente agora, que podem interagir com a gente. Eu não recomendaria, se a pessoa tem uma igreja onde ir, que ela frequente igreja online. Agora, se essa é a única solução, aproveite. O que você acha? Como é que você está vendo isso aí? Acho que você até abriu a Bíblia aí, não foi? Eu abri a Bíblia. Eu agora, nesse período de quarentena, até a Bíblia eu estou lendo. Tem um texto aqui. A live é bom porque a gente pode, né, descontrair um pouquinho, né? Falar um pouco. Mas assim, mas não saindo do assunto, mas o texto de Atos, no capítulo 2, o verso 42, ele diz uma coisa aqui interessante, que fala da igreja, né? As primeiras igrejas, que as igrejas lá nas casas, as pessoas viviam debaixo de perseguição, toda aquela história que nós sabemos. Mas diz assim, e eles perseveravam. Tiago o quê? Desculpa. Não, é Atos Apóstolos. Capítulo 2, verso 42, que fala ali sobre as primeiras conversões. E aí, no verso 42, diz assim, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Esse texto aqui, não vou pregar, mas tem alguns elementos aqui que a gente pode começar a pensar numa eclesiologia. Ô, Jefão, Oi. Só um parêntese. Eu acho que a gente vai precisar continuar depois, né? A gente vai ter que fazer uma segunda rodada com esse mesmo tema. Sim. Porque a gente já está chegando aqui a quase 1 hora de transmissão. Sim, estamos indo para o final. Estamos indo para o final. A gente retoma esse assunto e pede aí as perguntas também do pessoal e coleta mais perguntas, mas encerre aí, por gentileza. A questão que eu queria deixar aqui, levantar a questão, é que é preciso haver, se a igreja, ela acontece no templo, ou se ela acontece na casa, ou se ela acontece debaixo de um pé de baobá. O primeiro campo missionário que eu servi foi o Senegal. Nós dávamos, os nossos cultos eram debaixo de uma árvore. Não era debaixo de templo. Não eram 4 paredes. O tempo que nós servimos no Oriente Médio e a China, onde nós servíamos era na casa dos irmãos. Com um formato diferente. Então, na minha concepção, independente dessa forma, a forma nós podemos negociar, mas o princípio não. Então, tudo aquilo que fugir dos princípios bíblicos é difícil a gente negociar. Não tem negociação. A forma, sim. Por exemplo, os nossos irmãos do Marrocos têm que se reunir em casas. O louvor bem baixinho, né? A Bíblia fica guardada no calabouçozinho ali, embaixo do tapete. Se a polícia chegar, tem todo cuidado. Mas a questão é, estão seguindo a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos? Está havendo comunhão, oração, partir do pão, generosidade, o cuidado do outro? Então, na minha ótica,
a internet e outras coisas, elas são formatos que nós podemos discutir. Mas se tiver os princípios bíblicos afetados, aí nós não tem negociação. Por quê? Porque nós temos dois contextos. Nós temos um contexto que é um contexto de relacionamento, um contexto relacional. O baiano é relacional. Várias pessoas do Brasil, nós somos relacionais. O paulistano da cidade de São Paulo, do centro de São Paulo, ele é bem menos relacional. O americano, ele é pouco relacional. Ele é orientado por tarefa. Né? Então, como é que é o discipulado? Como é que um baiano, um pastor baiano, vai discipular o outro pela internet? Talvez para um americano tenha um pouco mais de sentido. Então, essas questões que que eu estou levantando, na nossa próxima live, nós podemos trabalhar e verificar e analisar essa questão do formato. Foi até um dos assuntos de uma das lives que eu participei, que é o princípio e a forma, não é? Então, na minha ótica pessoal, quando nós colocamos a igreja online, falta, na minha ótica inicial, pode ser que daqui a um tempo a gente reavalie, mas nesse momento falta alguma coisa para dizer que é possível ter a igreja online 100%. Eu vejo a igreja, eu vejo a internet como uma plataforma. É verdade. Mas eu acho que ainda nada consegue substituir, não é? Dentro dos princípios. Eu acho que online fere alguns princípios bíblicos, mas isso pode mudar, a gente não sabe, talvez uma avaliação melhor, ou uma faixa de idade diferente, ou um novo grupo de pessoas que nasçam aí, uma próxima geração, né? Então, mas é importante, tem que haver a doutrina dos apóstolos, tem que haver o discipulado, tem que haver a generosidade, tem que haver oração, tem que haver... Talvez online nós não estamos ainda, ou não estamos prontos para isso. Ainda é muito isolado, né? Ainda não dá para sentir o cheiro do irmão, não dá para dar o cheiro, né? Dá um cheiro. Então... A irmã Tuca está dizendo aí, concordo plenamente. E essa característica, né, da internet, Efraim mesmo está jogando com Daniel, o primo, em Feira de Santana, joga com o primo Levi nos Estados Unidos, isso os une. Né? Arimosa também concorda. Um abraço, Ari. Uma última pergunta, Jefão, só para a gente conseguir finalizar. A gente vai tentar, né, fazer no mesmo horário na próxima semana. A gente confirma e divulga, para a gente continuar esse bate-papo, mesmo que a gente não conseguiu encerrar tudo. Uma pergunta aqui, Manete perguntou quando é que está acabando a quarentena aí. Porque aqui, pelo que a gente está sendo informado, né, começaram as mudanças, algumas já ações de liberar o povo, como é que está aí. E eu queria finalizar também dizendo o seguinte, você que está assistindo a gente, como eu falei domingo, a gente está levantando uma oferta para enviar para o Dr. Jefferson, para o nosso missionário lá em Portugal. Fale comigo, né, nós temos a conta dele, já tem 30 segundos aí, Jefferson, pelo Instagram, né? Então, converse comigo aí, mande um direct no Instagram, a gente vai encerrar aqui pelo Instagram. E responda aí, Jefferson, como é que está acabando? Você tem 17 segundos pelo Instagram. Bom, a gente está respondendo a Armanete aí, né, que falou sobre vai acabar dia 2 de maio, não sabemos como vai ser o negócio aqui. E estamos bem aqui. Tivemos o Instagram acabou. Pessoas assistindo aí, pelo menos ela ouviu. Mas você pode ligar de novo, não tem como começar, não? Né? Pode começar de novo, né? Compartilhando a história aqui. Compartilhe a sua história aí, Jefão. Mas pode começar de novo, não pode? Como é que tá aí? Tá assolando muito aí a coronavírus? Só para a gente saber. Não, aqui está bem, comparado à França, Espanha, está bem melhor. Nós estamos bem também, como família. Não está faltando nada para nós aqui, para comida. Nós entraremos aqui numa questão do aluguel. Hã? Vamos só ver se a gente consegue fazer de novo aqui ao vivo. Pode começar de novo, porque... cadê você aqui? Eu não sei se ele dá... Acho que ele não está dando essa opção para a gente, não.
Não, dá sim, dá para fazer, porque eu já fiz isso, já. Bíblia da Serrinha, dá sim, ó. Olha lá. Me chama aí, então. Vai aparecer um negocinho aqui para eu entrar, peraí. Tem que aparecer um negocinho aqui para eu... Como é que é? Aqui não tá me dando a opção de fazer, não. Mas dá sim. Uma opçãozinha aqui para eu entrar. Não, é isso. Para você entrar sim, mas eu não estou conseguindo fazer a live. Entendeu? Jefão, vamos encerrar, porque já bateu 1 hora aí. Então, termina aí, por favor. Isso. Compartilha com a gente, para a gente poder fazer o máximo que a gente puder. Nós estamos bem aqui. Agradeço à igreja por essa iniciativa. E estamos aí agora... baixou uma lei aqui em Portugal, em que durante o período da quarentena, nós não precisamos pagar o nosso aluguel. E isso é uma bênção, porque as igrejas no Brasil estão fechadas e também estão com dificuldades de mandar os valores combinados, né, de apoio a nós aqui, mas nós não precisamos pagar nesse mês nem o mês que vem. Porém, no mês de junho temos que pagar o aluguel, porém, os 2 meses que não pagamos, dividido em 12 parcelas. Então, o governo realmente facilitou. 3 meses, né? Vai dar 2. Não, abril. Nós estamos em abril, né? Abril e maio. Junho, acho que já volta ao normal. Então, vai ser 1/12 do valor dos 2 meses que nós não pagamos. Então, foi uma forma que eu achei que foi uma bênção que o governo fez para nos abençoar com relação a isso. Quer dizer, lá no mês de junho, vamos ver como é que vai ser isso. Mas, pelo menos agora... Olha lá, entrou lá. Não, né? Foi o Stories aí que entrou. Não, tá. Tô pensando que é... A gente não consegue ainda não tá dando. Mas eu quero agradecer os irmãos que orem por nós aqui. E na próxima live nossa, semana que vem, a gente fala um pouquinho do trabalho que a gente está realizando lá no norte da África e aqui no Portugal. O pessoal tem uma ideia também do que a gente está fazendo aqui. E os projetos também que o pastor Jair vai estar envolvido com a gente aí diretamente nos treinamentos em algumas partes do mundo. Eu agradeço, então, que a PIB de Serrinha, compartilhe Jair Fernandes conosco, para nos ajudar aqui. A igreja compreende, apoia, graças a Deus, né, abençoa o nosso ministério de ensino, de alcance missionário. Essa igreja é uma igreja muito missionária, Jefferson. Já vai completar 100 anos, daqui a 3 anos. Plantou diversas igrejas, está plantando. Nós temos 4 congregação. E na próxima semana, a gente finaliza esse papo e emenda com o Hikmah Ministries, com o que você está fazendo aí. E se você quiser convidar mais alguém, aí, que você entenda que seja bom, põe mais um aí para nosso live. Vamos sim. Eu agradeço aqui ao Adalito Anjos, que está aqui online. Ele, no grupo de Filhos de Pastores, foi bastante receptivo a essa ideia. Ele disse: é interessante esse assunto, ainda mais o processo da adaptação, né, com a internet. Lembra que houve muitas críticas ao culto online, mas agora a necessidade parece algo até normal e certo. Isso é bom. Então, semana que vem a gente retoma. A gente quer ouvir você que está aí assistindo, né, ler sua pergunta. E quem sabe a gente até abre, Jefferson, no futuro, né? Se a gente conseguir, a gente pode incluir as pessoas aí, né? Quem sabe no Instagram, a gente pode adicionar alguém que queira fazer uma pergunta, né? Porque eu vejo que pelo Instagram dá para adicionar mais gente. E aqui também, vamos pensar nisso. Eu agradeço, meu amigo, o seu tempo, né? Já é meia-noite em Portugal. Aqui é meia-noite e 7 em Portugal, mas é um prazer estar falando com os irmãos aí. Meu sonho é poder estar um dia e dando um amém aí, lendo a Bíblia junto com os irmãos aí e ao vivo. Amém. Esse dia vai chegar. Graças a Deus a gente já consegue fazer isso. É a realização de um sonho hoje a gente fazer isso. Um amigo que Deus me deu para mim, para nossa família, e vai ser muito bom, né? Um abraço para o pastor Joanderson lá em São Domingos, excelente, importante a temática. Vamos distribuir essa mensagem, passar adiante. Vamos tentar colocar no YouTube para ficar disponível lá também. Um abraço, Jefferson.
Então, vamos divulgar aí e tentar estar juntos semana que vem, quem sabe no mesmo horário, nos mesmos canais, quem sabe ampliar. Um abraço, lembrança a Nice, a Ana, a Júlia. Dá um abraço aí nas suas mulheres e no seu homem. É verdade, é verdade. Nas suas mulheres e no seu homem. Mas tem irmão também, você conheceu meu pai. Um abraço para ele. Eu conheci seu pai, um abraço para ele. Tive com ele lá em feira, no seminário de feira. Bati o olho, é pai de Jair. Bati o olho assim, não, é pai de Jair. Tem jeito. Vamos lá, a gente continua então semana que vem. Um abraço, vamos encerrar aqui. Boa noite, meu amigo. Fica com Deus. Amém. Deus abençoe a todos aí. Amém. Um abração. Amém. Tchau. Tchau, tchau.